Olá, bom dia! Hoje é dia 27 de setembro de 2025, sábado. Louvado seja o nome de Deus por mais esse dia que Ele nos concede. Aqui em Itaipava, estado do Rio, Petrópolis, uma manhã relativamente fria, não tão fria, mas muito fria, com essa natureza toda exuberante, maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Juntos para o nosso tempo de devocional. E o nosso texto encontra-se em Gálatas, capítulo 6, carta de São Paulo, verso de número 11, onde lemos: Vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. É o parágrafo final desta carta do apóstolo São Paulo. E ele aqui vai destacar a importância e o valor da sua mensagem. E ele então vai falar sobre essa marca distintiva nesta carta, que é o fato de estar agora registrando com grandes letras. É uma escrita, primeiro, pessoal. Ele diz de meu próprio punho, ou com as minhas próprias mãos. Isto era relativamente comum ao apóstolo Paulo, por exemplo, Colossenses 4:18, 1 Coríntios 16:21, 2 Tessalonicenses 3:17, quando ele deixa claro que ele assinava. Havia um amanuense, uma pessoa responsável por redigir o que ele ditava, e ao final ele então deixava ali a sua assinatura, mostrando claramente a importância e o valor que ele dava àquela carta ao registrar ali a sua assinatura. Então ele diz aqui: vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. A questão aqui é um pouco diferente. Seria referência a toda a carta, toda a extensão da sua carta, todo o conteúdo da sua carta, ou só esse pequeno trecho que ele vai agora abordar? Não é muito seguro que possamos afirmar uma coisa ou outra. De uma forma ou de outra, seja um trecho curto ou toda a carta, que seria bem mais complexo, o escrever era um esforço bastante grande para ele. Não era uma coisa tão corriqueira, tão simples, tão trivial. Na verdade, ele tinha alguma dificuldade já nessa fase para escrever. Essa escrita aqui é pessoal e também bastante diferenciada ou especial. Por isso ele diz aqui: vede com que grandes letras. Qual o sentido disso? Ele havia escrito com seu próprio punho, em grandes letras. Por quê? Alguns acham ou interpretam de uma forma um pouco, talvez, romântica, né, dizendo que era ponto de alta relevância que ele estava colocando. Por isso, a ênfase nas letras unciais ou maiúsculas, por ser um assunto tão importante, por ser um assunto de tão grande relevância, seja esse parágrafo em que ele vai
falar sobre a circuncisão, já que ele havia combatido no conteúdo da carta os judaizantes, que insistiam na necessidade de guardar a lei, sobretudo da circuncisão, e ele então vai, e a partir do verso de número 12, tratar da circuncisão e deixar claro aí o fato de que ela é desnecessária ao cristão. Por isso, alguns entendem que esse ponto é tão importante, tão relevante no contexto da carta aos Gálatas, que o apóstolo Paulo ressaltou, escrevendo com grandes letras. Alguns, também um pouco mais românticos, sugerem um aspecto de cuidado e de intimidade. O amor por eles, sua importância na vida do apóstolo Paulo, demandou dele esse esforço por registrar, por escrever, ele mesmo dispensando aí o trabalho do amanuense, do escriba. É um pouco difícil, porque ele tinha também com outras igrejas muito cuidado, muita intimidade, mas não parece ser esse o fato. Envolve agora algo mais menos romântico, digamos assim, mais objetivo, que é o aspecto de limitações físicas que impunham ao apóstolo Paulo, já nessa fase, as restrições à escrita. Poderia ser, por exemplo, problemas com a sua visão, a dificuldade para enxergar. Ele faz referência na carta aos Gálatas: arrancais os olhos. Ele faz referência a isso. E alguns sugerem que ele estivesse com uma moléstia, inclusive teria sido cuidado pelos Gálatas por causa de uma moléstia nos olhos que parecia um pouco repulsiva. Não se sabe ao certo o que. Outros entendem que seria problema com as suas mãos, a dificuldade em segurar a pena e tal, devido já às torturas, aos flagelos que sofreu ao longo da vida. Isto fez com que as suas mãos estivessem impossibilitadas de escrever e ele tivesse essa facilidade. Ou alguns arriscam até problemas de ordem neurológica que faziam com que ele tivesse certos ataques e que tivessem minado a sua capacidade de firmeza nas mãos. Portanto, ele teria tremores e, por causa destes tremores, ele estaria impossibilitado de escrever cuidadosamente. Aí ele escreve grande. Seja o que for, não importa. O fato é que o apóstolo Paulo escreve com letras grandes. Escreve de próprio punho esta carta. E o Senhor, em sua graça, fez preservar esse texto para chegar até nós, mostrando a importância, o valor da dedicação em obedecer e realizar a vontade do Senhor. Que nós também possamos fazer isto, vivendo assim, desta maneira, para a glória, honra e louvor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.